Boa noite, nobres vereadores, a nossa vereadora, ao público que nos acompanha nas redes sociais, a 42ª sessão ordinária do ano de 2023, da terceira sessão legislativa. Hoje, dia 4 de dezembro de 2023. Solicita nosso primeiro secretário, o vereador Edson Williams, para realizar a chamada dos nobres edis. Vereador Delmar. Presente. Vereador Cladir. Presente. Vereador Dirceu. Presente. Vereador Jean. Presente. Vereador Olinda. Presente. Vereador Brizola. Presente. Vereador Pibe. Presente. Vereador Sérgio. Presente. Vereador Edson. Presente. Declaro aberta a presente sessão e solicito ao primeiro secretário que faça a mensagem bíblica do dia. 4 de dezembro, iniciamos o Advento. O Advento é, para toda a igreja, tempo de esperança e de espera. Tempo de estarmos atentos e vigilantes, preparando-nos alegremente para a vinda do Senhor. Deus é fiel às suas promessas. O Salvador virá. Daí a alegre expectativa que se deve nesse tempo. Não só ser lembrada, mas vivida, pois aquilo que se espera acontecerá com certeza. O Advento é tempo propício à conversão. Sem um retorno de todo o nosso ser a Cristo, não há como viver a alegria e a esperança na expectativa da sua vinda. É necessário que preparemos o caminho do Senhor em nossa própria vida. Não há melhor maneira de se viver o Advento, assim como Deus precisou do sim de Maria. Hoje Ele precisa do nosso sim para poder nascer e se manifestar no mundo. Assim como Maria se preparou para o nascimento de Jesus, a começar pela renúncia, a mudança de seus planos pessoais para a sua vida inteira, nós precisamos nos preparar para vivenciar o nascimento de Jesus em nós mesmos e no mundo. Amém. 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 Um abençoado tempo do Advento para vocês e as suas famílias e as nossas comunidades de fé. Coloco em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo manifestação, considero a ata aprovada. Antes de nós passarmos ao expediente do dia, em razão da solicitação do Poder Legislativo, convidamos ao senhor Rubens, engenheiro, Rubens de Souza, nosso engenheiro do município, para alguns esclarecimentos dentro do nosso plenário. Pediu que fosse gravado, o pessoal então se faz presente aqui, senta junto conosco, e nós estamos aí, então à espera do Rubens para falar conosco os 9 vereadores. Seja bem-vindo, engenheiro, a esta mesa dessa nossa Casa de Leis. Boa noite a todos, a todos os vereadores, ao pessoal que está na plenária e, em especial, o pessoal que está assistindo aí, sendo televisionado, porque eu vim prestar alguns esclarecimentos aqui para os senhores e, teoricamente, se eu for prestar o esclarecimento para os 9 vereadores, como cada vereador é um substrato de uma pequena porção da população, eu estaria explicando para toda a população, correto? Porque quem votou em ti, quem votou nele, quem votou o somatório de todos da população. Mas eu fiz questão de pedir para o meu querido vereador aqui, o presidente Sérgio, que filmasse para poder esclarecer, até porque nós estamos numa democracia e eu acho que tem que ter transparência em tudo. No que se fala, no que se faz, ainda mais no Poder Executivo. Então, dito isso, agradeço a oportunidade de vocês me derem, de eu vir aqui e poder esclarecer a situação que muitos não entenderam, o que aconteceu. Mas, assim, antes de começar, segura só aqui. Como são 9 vereadores, eu preparei aqui 9 documentos.
Peço ali o Paulo que entregue para cada vereador, né, esses documentos aí. Eu vou explicar um a um o que significa cada um deles. Também, de antemão, eu já peço desculpa a alguns vereadores ou alguém que está escutando na transmissão ou no próprio plenária, porque pode ser uma coisa óbvia para alguns, mas para outros não. Como é que funciona? Antes de adentrarmos no requerimento 28 de 2023, que eu acho que é legítimo, que é função do Legislativo fazer isso mesmo, não, acho que é legítimo e acho que vocês estão de parabéns, tem que fiscalizar mesmo. Né? Mas antes de adentrar nesse assunto, eu queria, para vocês entenderem o que aconteceu, eu queria explicar como funciona uma obra pública, ainda mais de convênio. Toda obra pública, ela existe duas fases, a fase de projeto e a fase de execução. Se alguém não entender alguma coisa, pode levantar a mão, tá? Pode parecer óbvio, mas é bem importante esses conceitos. Fase de projeto e execução. Se ela for do governo federal, se ela for do governo estadual, todos os documentos pertinentes ao projeto e à execução e à fiscalização, elas têm que passar obrigatoriamente por um portal. Hoje é tudo digitalizado, não existe mais papel. Então, o que acontece? Nesse caso específico aqui, a engenheira Amanda, ela é projetista, ela fez todo o projeto básico ele é composto de várias peças técnicas. Essas peças técnicas foram escaneadas, foram assinadas por ela e pelo prefeito, que no caso eu tenho a assinatura do prefeito digital e a secretária também tem a assinatura do prefeito digital. Então, essas peças todas foram lançadas nesse portal, como depois que a licitação é lançada no portal, depois, assim, quando aporta o recurso, também vem do portal a autorização da ordem de início, e assim sucessivamente. É assim que funciona, é tudo via portal. Nada é por acaso. Tanto faz no governo federal ou estadual. O que muda é o portal. No governo federal, nós estamos falando na plataforma Transfere.gov. Transfere.gov. Bom, na época do prefeito Milton, essa gestão desse site, desse Transfere.gov, tem que ter uma gestão disso aí. Tem que saber aonde que insere, o que tem que inserir, como que tem que inserir, tem que ler os avisos, tem que ver se tem dinheiro, tem que ver se não tem dinheiro, tem toda uma gestão disso aí. E nós, na engenharia, a gente não tem tempo de, digamos assim, fazer essa gestão desse convênio. A gente tem coisa mais importante para fazer, que é a obra. É o problema da tubulação, é o problema da interferência da rede de esgoto, da rede de água, é a qualidade da obra. Então, existia, na época do prefeito Milton, pessoas efetivas, no quadro efetivo, que faziam essa gestão desse convênio. Na época, era chamado o antigo Siconv. Não sei se vocês ouviram falar. Evidente que, naquela época, a burocracia não era tanta como é agora. A partir do governo da prefeita Linda Mir e do prefeito Belé, que eu acho que com razão, porque nós não temos efetivo suficiente para isso, terceirizou esse serviço. Foram contratadas empresas distintas para mexer com esses convênios. Então, se vocês olharem esse papel aqui, é um contrato, foi feita uma licitação, a TP 9/2022, não sei se vocês viram aí, né, na qual sagrou-se vencedora a empresa... A empresa, como é que é? CM Assessoria. Isso aí, essa aí. Tá?
Nesse outro documento aqui, é que a Rosélia, quando fez o objeto, ela economizou nas palavras, né? Mas, assim, o objeto do contrato é o que está escrito nessa outra folha aqui. Inclusive, está sublinhado ali, eu vou ler para vocês. Gestão de convênios da administração municipal com os diversos ministérios, secretarias e órgãos do governo federal. O que significa isso? Que há 7 anos eu faço isso no governo Belé, já anteriormente. Eu sigo todas as orientações da CM Assessoria e Planejamento Limitada. Para vocês saberem quem é essa CM Assessoria e Planejamento Limitada, era do antigo falecido Meurer, que ele morreu, aí ficou com o filho e tal, e aí eles continuaram e eles prestam um ótimo serviço, sempre prestaram. Dito isso, então, assim, a gente não faz nada por acaso. A gente obedece à orientação dela, para tudo. Desde medição, pagamento, tudo passa por ela. Tudo passa, é digitalizado e passado para ela. Agora, se vocês olharem esse documento aqui, na segunda página, olhem, porque isso aqui é acerca de um asfalto na emenda do Giacobo, correto? É do Giacobo que vocês têm esse... Então, se vocês olharem lá em cima, lá, aquele número CR 93488, corresponde a esse convênio, a esse contrato de repasse, né? Então, no dia 8 de novembro, está sublinhado ali, estava escrito no e-mail dela: boa tarde, senhores. Preciso das RTs, execução, fiscalização, vírgula, bem como a ordem de início de serviço. Sublinhado CM, Assessoria e Planejamento. Isso no dia 8 de novembro. Eu imediatamente, feliz da vida, porque a minha amiga tinha feito o primeiro projeto dela em 15 dias, e saiu o recurso, queria dar ordem de serviço, feliz da vida, bati na porta do prefeito, estava o prefeito e o Calongo, acho que o prefeito não se recorda, pela transmissão que ele deu na rádio, lá na entrevista, acho que ele não se recordou, porque também é muito problema que o coitado tem, não se lembra mesmo, né? Mas sempre que eu faço a assinatura digital dele, em todas as vezes que eu fiz nesses 7 anos, eu sempre comuniquei o. Bom, dito isso, vocês viram que teve uma mensagem dela solicitando a ordem de início de serviço. Agora, se vocês olharem esse outro documento aqui, ó, ordem de início de serviço. 9 de novembro de 2023. Está lá a assinatura Américo Belé, que fui eu que assinei, a pedido dele, com a autorização dele, e assinado pela Natália Rafaela Pontin, que é a engenheira da CAL, que tem que ter a assinatura da empresa executora. Pois bem, nesse inteirinho, no dia 9 de novembro ao dia 22 de novembro, não é a minha função. Eu sou engenheiro, não é minha função saber se tem dinheiro na conta ou não. Eu sigo a orientação da empresa que é paga para isso. A CAL tentou entrar no sistema lá, porque eles também têm acesso ao sistema. E eles não conseguiam entrar no sistema, tinha algum problema. Daí ela falou: Rubens, tem algum problema lá, está faltando algum documento. Aí eu liguei para a Tainá é a moça que nos atende, a nossa região aqui, e a Tainá: não, essa obra não tem autorização para início de obra, tem que paralisar a obra porque não tem dinheiro. Aí, se vocês olharem no item, nessa folha aqui, ordem de paralisação, do dia 22 de novembro, eu falo que, na qualidade do fiscal do contrato, vem, através dessa ordem de paralisação, encaminhar à empresa executora, uma vez que essa municipalidade erroneamente emitiu a ordem de serviço supracitada. Em momento algum, foi assim... como é que eu vou dizer? Em momento algum foi má fé, ou foi simplesmente um erro que aconteceu. Né? Obra citada, tal atitude se dá em função do prazo de execução ficar congelado para não haver prejuízo para a empresa. Por isso que eu dei a ordem de paralisação, para a empresa não ter prejuízo, porque o prazo contar e eles, teoricamente, não ter o direito ao início da obra, ainda porque não foi aportado os recursos.
Então, aí eu coloquei aqui que todos os serviços executados serão medidos quando recomeçar a obra. Certo? Aí, o que eu fiz? Imediatamente, eu conversei com o prefeito, conversei com a Amanda, que é minha colega, conversei com a engenheira, mandei ela parar a obra. Desculpa, é Silvia, a proprietária, desculpa, errei. A Natália é engenheira, né? E aí, conversei com o prefeito, conversei com o doutor Álvaro. Nós achamos uma solução para resolver o problema. O problema já estava feito, né? Aquela vala estava aberta lá, nós tínhamos que achar uma solução. Achamos a solução. Nós vamos executar e vamos descontar dele na época quando começar a obra. Então, esse é o tipo da coisa que me atrapalha. Viu? Mas como ele é presidente, a gente perdoa, né? Então, assim, foi achada uma solução técnica viável. Claro que nada se compara ao prejuízo político que vocês tiveram, que o prefeito teve, daquela vala aberta lá do erro que aconteceu. Só que o erro aconteceu e eu tenho por premissa, junto com o nosso procurador, resolver os problemas, não apontar os erros, né? Mas, enfim, nós resolvemos o problema. Amanhã chegam os tubos, o Adelar vai executar aquilo lá, e vai fechar com brita e vai resolver o problema. Quando começar a obra, na hora de pagar aquilo, eu vou simplesmente glosar do empreiteiro. No final das contas, vai sair até mais barato, porque nós executarmos aquilo lá, sai mais barato do que pagar o empreiteiro. Mas para ficar bem comprovado quem realmente errou, se vocês olharem nesse mesmo e-mail, na primeira folha, ali diz ali o mesmo número de contrato de repasse, data 30/11. Bom dia, senhores. Ocorreu um equívoco na mensagem abaixo, que é aquela que eu li antes. Sendo correto conter somente o texto preciso das RTs, execução e fiscalização. Ou seja, sem o texto, ordem de início de serviço. Ela, a Tainá, CM Assessoria e Planejamento Limitado, reconheceu o erro. Então, eu vim basicamente para explicar aos senhores, né, do que aconteceu. Eu fiquei sabendo disso através do vereador Pibe. O vereador Pibe, na hora, na sexta-feira passada, mandou para mim um zap com uma postagem completamente absurda, que o Ministério Público paralisou a obra. Não foi o Ministério Público que paralisou, fui eu que paralisei a obra, porque eu descobri o erro, eu paralisei a obra, né? Então, é pura politicagem suja. Desculpem quem fez, eu não entro no mérito, apesar de viver no meio dos políticos, eu não sou político, eu sou técnico, e eu achei aquilo ali de uma falta de ética, bom, achei um horror aquilo ali, sabe? Se aproveitaram para se promover politicamente. Pelo menos essa é a minha opinião. Na hora ali, como o vereador Pibe me pegou de surpresa, eu não sabia o que responder para ele, porque eu não tinha entendido, eu estava digerindo o que estava acontecendo, eu não sabia explicar para ele. Então, eu não expliquei direito para ele o que aconteceu. Ele não sabia do e-mail, não sabia, porque eu também não te falei. Aí, passados uns dias, a Amanda, porque se vocês olharem no e-mail, a Tainá ela manda sempre com cópia para a secretária, para a Amanda e para mim. A Amanda disse, não, Rubens, tem um e-mail lá autorizando. Daí nós achamos o e-mail. Pô, beleza, eu não ia tirar. Eu tenho 30 anos de formado, 20 anos de prefeitura. Eu já cometi alguns erros, mas um erro como esse não ia ser assim, né? E ainda mais uma coisa que eu sempre segui e nunca aconteceu. Diga-se de passagem, é uma empresa competentíssima. Nunca aconteceu isso comigo. Pelo menos o tempo que eles trabalham comigo, nunca aconteceu isso comigo. Então, daí, nesse meio tempo, o vereador Dirceu teve lá para falar comigo. Todo mundo sabe aqui, não é segredo para ninguém da minha relação que eu tenho com o vereador Dirceu, né, assim como tenho com todos. A minha porta sempre esteve aberta para todos irem lá, para tirar informações, é a minha função.
a legitimidade do voto de vocês permite vocês irem lá e eu tenho obrigação de dar a informação. Uma pena que eu não consegui informar direito, porque eu não sabia, eu estava nervoso, o vereador Pibe. Mas o Dirceu, sim, eu informei ele o que aconteceu. O Dirceu estava sabendo. Aí criou essa celeuma toda. Na realidade, eu não estou aqui, meu presidente, vereadores, para acusar ninguém. Eu estou aqui para dizer que nós já achamos a solução. O que nós temos que fazer é correr atrás do prejuízo. Solucionar o problema lá. O Adelar me deu a palavra dele que amanhã chegam os tubos. São 63 metros de tubos, ele tem 45. Amanhã ele já começa... Segundo ele, chega o resto, o saldo amanhã. Mas amanhã mesmo ele já começa a assentar os tubos. Vamos botar uma camada de brita. Aquela desgraça lá, aquela coisa horrível lá, vai ser resolvida, e nós temos que, politicamente, agora aí depende da bancada, aí, ir atrás disso para o recurso vir. Quando o recurso vier, a obra começa normalmente, eu gloso do cara e segue vida. Só eu não vou apontar quem está errado, quem não está errado, eu só estou dizendo o que aconteceu. E assim, me perdoem os operadores do direito que estão aqui nos assistindo e os que estão aqui na plenária, mas contra fatos, os fatos estão aqui, não há argumentos. Então, vocês me desculpem se eu fui meio ríspido em algum momento aqui, mas realmente eu fiquei chateado com a proporção que isso tomou, que não poderia ter tomado essa proporção se tivesse mais diálogo. Uma pena que eu não pude informar o PIB, porque eu estava nervoso, não sabia o que fazer. Depois eu me acalmei e a primeira coisa que eu fui falar foi com o meu chefe, prefeito. Depois eu descobri o que aconteceu. Tanto que para o prefeito também não sabia dizer o que tinha acontecido. Eu sabia que tinha dado ordem de serviço e não podia dar, mas eu não sabia que ela tinha me autorizado. É tanto problema que a gente tem durante o dia que realmente... O senhor levantou a mão? Sim, pode terminar depois. Eu vim aqui para esclarecer. A gente quer resolver. Nós temos aqui para resolver. Aconteceu o problema... Uma coisa eu posso dizer para vocês, eu não sou de fugir de problema. Quando eu erro, eu assumo. Teve uma certa vez, que todos sabem, eu estava fragilizado, estava doente, eu errei, eu assumi o erro, eu paguei por uma coisa que eu não devia, mas eu assumi. Porque meu pai me ensinou que quando a gente erra, a gente tem que assumir. Agora, neste caso, eu não errei. E as provas estão aqui. É como eu falei. Me desculpem de novo os operadores do direito, plagiando eles, contra fatos não há argumentos. Muito obrigado pelo espaço aí, qualquer dúvida que tiverem, estou à disposição, e estou sempre lá na minha sala, lá, só chegar lá, o que precisar de mim, estamos sempre em pé e à ordem, para tudo que vocês precisarem. Obrigado, Rubens. O vereador Dirceu pediu a palavra, então vai se pronunciar, está com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas, e a todos que nos assistem, na verdade, eu fui até a engenharia e conversei com o Rubens e explicou parte, né, daquilo que estava ocorrendo. Mas eu tenho, assim, duas perguntas, na verdade. Essa empresa ACM Planejamentos, não, é CM Planejamentos, ela já tem dado algum problema junto à administração ou essa foi a primeira vez? Vereador, eu fiquei sabendo por acaso, comigo foi a primeira vez. Nunca tinha acontecido. Comigo, nunca tinha acontecido. Sempre me atenderam na hora. Nunca deixaram para depois. Muito competente essa moça, por sinal. Mas todo mundo é factível de erro. Só não erra quem não faz. Então, ela errou, tanto que ela assumiu. Mas, assim, eu fiquei sabendo que ela também teve um erro na agricultura. Eu não sei exatamente em que projeto da agricultura. A pessoa mais... indicada para falar sobre isso é o secretário de Agricultura, nosso querido Gilmar Gobato. Sei que ela teve problemas lá também, que ele teve que rebolar lá para recadastrar eu não sei se era um caminhão, um trator, eu não sei direito o que era, mas já teve, que eu saiba, teve um problema comigo, esse aqui que eu estou mostrando para vocês, e com o secretário Gilmar. A segunda pergunta, nós sabemos que para uma administração funcionar, tem que ter assinatura digital. Porque não é possível, cada vez que precisa de um documento, né, sim. tem que ter assinatura digital.
tem noção de quantas pessoas têm essa assinatura digital, ou quais os setores, administração, finanças, tudo isso tem a assinatura digital. Mas, assim, que quando tem a assinatura digital, supõe-se que o prefeito, ele respeita e confia na pessoa que tem a assinatura digital. Quantas assinaturas, você tem noção disso? Eu, há 7 anos, eu tenho a assinatura digital dele. E todo documento que eu assino, eu comunico ele, sempre. Mas essa empresa aqui, a CM, lá, a Assessoria de Planejamento, que é de Beltrão, tem a assinatura digital dele. Tem uma outra empresa chamada Desenvolver, que é a mesma coisa que essa, só que a nível de Estado, também tem a assinatura digital dele. A tributação, não sei se tem a assinatura digital dele, mas a maioria dos secretários tem a assinatura digital dele. Ele confia. E eu quero deixar bem claro para vocês que, neste momento, quando aconteceu tudo isso, eu tirei da minha máquina a assinatura digital dele. Hoje, lá na secretaria, a única pessoa que tem a assinatura digital do prefeito é a nossa secretária que está ali, a engenheira Manuela. Beleza, Rubens. Bem, obrigado. Certo, Dirceu? Certo. Delmar pediu a palavra, vai se pronunciar, está com a palavra, vereador. Boa tarde a todos e ao Rubens, nosso engenheiro. Rubens, quando o senhor soube disso, quando que o senhor conversou sobre isso com o vereador Dirceu? Eu não sei precisar, vereador, mas foi... Eu soube disso pelo PIB na sexta. E aí eu efetivamente descobri, eu acho, na segunda ou na terça. Eu não sei precisar exatamente, posso estar lhe mentindo. Mas eu sei que ele foi visitar. Posteriormente, eu já sabia e expliquei para ele. Mas eu não sei ele precisar... Isso foi semana passada ou logo depois da ordem de paralisação? Não, foi assim, a ordem de paralisação foi dia 9. Eu dei... foi assim, no mesmo dia... Quando eu soube pelo PIB, no mesmo dia eu dei a ordem de paralisação, no dia 22. Eu conversei com o Dirceu depois. O senhor soube pelo PIB que não tinha o recurso, isso? Não, eu soube pelo PIB, a postagem teve no WhatsApp. Mas já tinha sido paralisado antes, no caso? Não. Não estava paralisado quando soube pelo... E daí eu fui atrás disso, fui atrás da empresa. Não, desculpe, o senhor tem razão. O senhor tem razão. Não, o senhor tem razão. Eu soube através da engenheira, que ela não conseguia entrar no sistema lá. Desculpe que eu me confundi. Na ordem cronológica, né? Eu soube da engenheira lá que não conseguia entrar no sistema, aí eu entrei em contato com a Tainá, aí a Tainá me disse, não dá, tem que paralisar a obra. Daí no dia 22 paralisou a obra, eu não sei que dia caiu o dia 22. Eu sei que na sexta-feira dessa semana o PIB entrou em contato comigo e me mostrou uma postagem. Sexta da semana anterior. E essa postagem me deixou tão indignado, que eu não sabia nem o que dizer, porque era tanta mentira, tanta politicagem, tanto fake news, que eu fiquei transtornado com aquilo. Mas aí, depois, a minha colega Amanda lá me acalmou e tal, porque eu fiquei realmente estarrecido. Isso não se faz uma coisa dessa. Acho um absurdo, acho uma baixeza, enfim, não cabe a mim, cabe ao público, na hora de votar, ver bem quem estão votando, quem está fazendo essas fake news, né? Mas daí depois eu conversei com o vereador Dirceu, já coloquei porque eu descobri o que tinha acontecido, conversei com o prefeito, depois também conversei com o Álvaro, e aí as coisas... Agora estou aqui conversando com vocês. Né? Mas a ordem, pelo que eu estava lendo no e-mail, não veio específica da empresa também, né? Porque ela fala preciso das ARTs, bem como a ordem de início de serviço. Se ela precisava da ordem de início de serviço, também poderia ser respondido o e-mail dizendo que não tinha sido dada a ordem de início de serviço, né? E houve um equívoco na interpretação por parte do senhor nesse caso? Não, porque ali dizia o número do contrato de repasse. Eu sabia que aquele contrato de repasse era correspondente a essa obra. Aí, quando ela me pede... Já aconteceu outras vezes isso, só que deu certo, tinha dinheiro. Quando ela pede a execução, fiscalização e a ordem de serviço, porque tem dinheiro na conta, dá para iniciar a obra. Foi o procedimento padrão. Nos outros anteriores também tem o pedido da ordem de início também para o senhor, em todos eles, se precisar, o senhor tem lá. É procedimento padrão, ela sempre faz isso. Entende? Porque aqui, qualquer um que vai ler vai ver que ela não manda o senhor ou o prefeito dar ordem de serviço, né?
Ela disse para mandar. Ela precisava, né? Precisava bem das ordens. como a ordem de início de serviço. Se tem, manda. Se não tem, responde que não tem, né? Mas, enfim, Não, o senhor foi Acho que o senhor não entendeu. Ela precisava para anexar no portal. Se ela precisava para anexar no portal, é porque automaticamente o dinheiro já veio e já pode dar início automaticamente à obra. Quando ela pede isso, para anexar, eu tenho que imediatamente mandar para ela. Mesmo sem ninguém verificar se tem o dinheiro ou não. Ela verifica, ela ganha para isso. Por isso que eu fiz questão de mostrar que a proposta de preço e o contrato, que eles fazem a gestão disso. Não é a função nossa, engenheiro, saber disso, não. Eles são pagos para nos assessorar. Já aconteceu todas as obras que são convênio do governo federal, tanto do governo governal quanto estadual, é assim que funciona. Eles nos comunicam e a gente emite a ordem de serviço. Não há nenhuma vez de praxe verificar, então, se tem recurso na conta Só ou não? quando é recurso livre, vereador. Quando é convênio, não. Nunca é feita a Não, verificação. quando é convênio do Estado, automaticamente se manda licitar, porque está todo o dinheiro na conta, governo do Estado. São regras diferentes. Governo federal, eles mandam licitar, mandam fazer tudo, mas eles autorizam ao início da obra quando tem pelo menos 10% ou 20% aportado na conta. E nesse caso, ela se enganou, porque não tinha nada na conta. É o que eu acho estranho, assim, de que não é feita uma verificação, né? Não, é feito por ela. Não, mas pela prefeitura também, né? É um problema da administração. Que deveria ter sido Não da feito, engenharia. né? Porque a ordem de inícios, ela pede a ordem de início. Se não tem, até a resposta poderia ser que não tinha. Não, mas não tinha. A ordem de início não tem mesmo. Ela nunca vai existir a partir do momento que ela pede. Eu não posso emitir ordem de serviço sem ela pedir. E aí, nesse caso, foi emitida a ordem de serviço sem uma determinação dela, pelo que eu vejo aqui. Mas se é de praxe, deve ter outros e-mails também que justificam as outras vezes, no tem. caso que Tem, com é certeza. praxe isso, né? Sempre acontece isso. Não, mas bem tranquilo. O que é mais esclarecedor, que é importante, até para que todos fiquem claros, é que a assinatura realmente foi feita pelo senhor. Então, nesse Foi caso. feito por mim, confiado pelo prefeito. Ok. Beleza? Edson. Tá, Edson queria se pronunciar? Está com a palavra o vereador Edson. Essa luz está uma beleza, né, Paulo? Obrigado, senhor presidente, nobres colegas, pessoas que nos prestigiam, né? Tá aí os procuradores da Câmara, da Prefeitura, do Executivo, né? Rubens, você comentou no início que, após o acontecimento, né, de comunicar que, da ordem ali, você foi ao gabinete e comentou com o prefeito que teria dado a ordem, é isso? Quando eu recebi o e-mail dela, eu abri a porta lá, feliz da vida, e falei, estava o prefeito e o Calongo, eu me lembro disso. E comentei, saiu a autorização lá para dar ordem de serviço. Vou dar. E não, beleza. Só que acho que é tanta coisa que ele tem, que ele se esqueceu, porque é tanta... Mas foi isso aí. Pibe, que dia que tu mandou a mensagem pro... Eu pedi a palavra. Tá, então tá. Edson, satisfeito? PIB pediu a palavra, então? Está com a palavra. Boa noite, nobres colegas, colega vereadora Olinda, os nossos servidores da Câmara, nossos vizinhos, os prejudicados com esse problema hoje na rua, né, seu Lídio? Hoje a gente conversou bastante sobre isso. Então, Rubens, foi não sexta agora, sexta anterior, né? Que eu lhe passei, um grupo me passou, eu não sei como eles já estavam sabendo disso, mas isso estava acontecendo, né? Isso aconteceu. Eu lhe passei, a gente conversou um pouco, né? Aí eu achei que o senhor ia ter uma resposta para trazer para mim até poder ter artifícios para te defender. Claro. Mas até agora, até esse momento, eu não tenho nada. Então, para mim, o que chegou até nós é isso que o senhor colocou. A assinatura foi o senhor que fez. Agora tem que ver bem certinho se foi com o aval do prefeito, né? Só isso que eu tenho a questionar. E por que não tu me passar essa mensagem? Porque o primeiro a procurar o senhor a respeito disso fui eu, porque esse recurso é nosso, do Jacobo. Não sei se alguém é um grupo meio
estranho esse que me passou as mensagens, mas tem uma afinidade muito grande, não sei se na prefeitura ou na secretaria, para saber antes que o senhor. E isso para mim ficou bem estranho. Segue, então, aberto. O Dirceu pediu um momentinho, depois o Brizola. Pode ser? Sim, senhor. Dirceu. Senhor presidente e Rubens, pelo que eu escutando, nós temos duas assessorias. Uma que cuida do dinheiro federal e outra que cuida do dinheiro estadual. E o município paga uma quantia para ambas. Isso. Poderia discorrer sobre isso para a gente saber como é que funciona, quanto ganha? Só vendo no certame licitatório lá, vereador. Nesse caso aqui dá para ver, porque esse aqui tem o contrato. 5.500 por mês. Nesse caso aqui, a outra eu não me recordo. Está ali no papel, né? Nesse aqui tem o contrato, que eu fiz questão de trazer para mostrar para os senhores. Certo, Dirceu. Brizola e Só para depois... esclarecer, porque se a gente paga, Oi. se o município paga, né, uma contribuição, eles também têm que ter a responsabilidade deles. Com certeza. Então, nesse sentido, o requerimento que foi feito, ele tem a sua validade para, se não fazer alguma coisa que não vai ser possível, no meu entendimento, mas que fique ciente para que isso não venha a acontecer novamente. Devolvo a palavra. O vereador Brizola pediu a palavra, vai se pronunciar então. Está com a palavra o vereador Brizola. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, funcionários da casa, pessoal que nos visita, nosso carinho, nosso respeito para os senhores, servidores públicos, agricultores, moradores de Capanema. Engenheiro, eu vou perguntar, meu presidente, saiu aqui no comentário aqui que como que o Ministério Público nem se envolveu que mandar para a obra. Então, a prova está, senhores vereadores e vereadora e senhores capanemenses, que tem bastante em Capanema que quer quanto pior melhor e quer que as coisas não aconteçam. Porque se o Ministério Público nem se manifestou, que nem foi provocado, já sabe acontecer, ouvindo o senhor colocar, por que esses políticos que querem fazer nome, ou querem a desgraça para subir? Isso é uma injustiça. Eu estou quantos anos nessa casa aqui, já vi quantas vezes aconteceu assim, meu vereador Isamar. Ninguém se pronunciou do Ministério Público sobre isso aí. Em absoluto, ninguém. Então, e daí andar colocando-se nos quatro cantos do município aí, que apareça obra, por isso, por aqui, isso é uma injustiça. Então, a prova que os capanemenses e o pessoal que está ouvindo nós pelas redes sociais, nosso respeito e nosso carinho, que tem bastante gente que tem vontade de chegar no poder criticando as coisas boas e não vê as coisas boas, só vê quando dá um erro, uma desgraça que pode acontecer, que ninguém não teve de errar, senhor presidente, senhores vereadores e vereadora. Daí, largar nos quatro cantos do município para criticar. Então, essa é a manifestação. Eu já escutei bem o que o engenheiro colocou e que os senhores vereadores perguntaram. Eu vi que a maldade é forte ainda e continua. Não é só em Capanema, mas desse jeito é uma pena. Essas pessoas não devem pegar cargo público nunca. Que nós temos que torcer para o município melhor. Quanto melhor, melhor. Não quanto pior, melhor. Né? Temos que defender nosso município. Eu entendi já, senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores. Obrigado, senhor presidente. Delmar pediu uma parte. Eu só estava vendo aqui, Rubens, que o e-mail que ela mandou com equívoco foi a data aqui já depois de todo o ocorrido, toda o auê, a fofocaiada feita e tal, no dia 30, né? Exatamente. Ela ficou sabendo disso, das fofocas que ocorreu aí? O que ela mandou só no dia 30? Se a paralisação já foi lá no dia 22, e nós fizemos o requerimento no dia 27 e tal. Porque o prefeito pediu para ela se justificar. O prefeito pediu para ela justificar. Aí eu liguei para ela, mostrei para ela o erro, e ela, não, eu disse para ela, eu preciso que tu mande um e-mail, um ofício, o que for, se justificando do erro. Daí ela mandou esse mesmo e-mail, se justificando do erro que teve que se equivocou. Eu percebi ali que ela precisaria de uma justificativa até maior do que isso, né? 2 linhas. 2 linhas, isso e depois de todo o ocorrido, depois do nosso requerimento, né? Eu achei meio estranho essa justificativa dela, né? Deveria ter um embasamento até para defender a engenharia, por exemplo, o engenheiro que deu a ordem, né? Foi bem vaga essa aí. E o problema grande que ela causou, né?
Enorme Se o for problema. ela, né? Esse é o dilema aí. Presidente. Beleza. Jean vai se pronunciar então. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, ao público que nos assistem. Eu acho que de grande importância o engenheiro Rubens estar aqui. Conheço o Rubens há bastante tempo, a gente já teve a oportunidade de trabalhar junto. É um profissional qualificado, eu consegui entender bem corretamente o que ele colocou, os passo a passo. Só Rubens aqui colocou, né, a ordem de paralisação foi dia 22, e os tubos vão começar a colocar amanhã, dia 5 de dezembro. Isso são 13 dias, né? É 2 semanas que está aqui, ó. Se eu li o MacGyver, o pessoal que mora ali, 13 dias sem poder sair de casa, ou aquela... Entendeu? Então, acho que só deveria ter sido agido antes. Achou o erro, mas muito tarde, né? Previsão de chuva para a semana, aí quando vê começa a chover, começa a ficar para outra semana, e assim, como é que fica, né? Os moradores que pagam o pato. Mas bem explicado, o Rubens colocou muito bem aí, bem explicado a situação. Eu imaginei que vinha uma pergunta desse nível, assim, e eu, por isso mesmo, antes de vir para cá, eu passei uma mensagem para o Adelar, que é o responsável, e ele me garantiu que começa o serviço amanhã, se não chover. E aquilo ali é serviço para um dia. Um dia resolve. Segunda, inclusive, obrigado, doutor Alves. Quando nós achamos a solução, que foi documentada, inclusive, a solução, para poder deixar tudo transparente, que vai ter a glosa, né, depois, segunda-feira foi pedido os tubos. Foi quantificado, foi pedido os tubos. É que leva um tempo para a cura, né? Beleza, então. O Delmar vai fazer um pronunciamento, eu acho que daí está esclarecido, né? Presidente, só fala. bem breve, né? Sim. Eu acho que ficou meio esclarecido. Não foi bem esclarecido. Nós vamos ter que ouvir o prefeito municipal, o vice-prefeito Calongo. Ele já me colocou que ele não está sabendo dessa conversa. Nós vamos ter que ouvir eles para ver se procede ou não. E depois nós vamos ter a discussão do requerimento. Mas eu vi assim, inclusive a empresa nós vamos ter que ouvir, porque se a empresa, alguém agiu de má fé, né? E os moradores estão pagando por isso. Não é 1, nem 2, nem 3. Né? Tem a exploração política, a falta de informação. Nós fizemos o pedido, os vereadores, porque nós vimos que alguma coisa estava de errado. Não estamos aqui para julgar ou condenar ninguém, né? Mas até se apurar tudo isso, nós vamos ter que... Tem bastante coisa para ver também. Por isso que a gente não se precipita, sair ali acusando, ou colocando, ou publicando, fazendo aquele auê, né? A gente buscou saber a informação correta, né? É importante nós sabermos antes da gente falar sobre os fatos, mas importante o teu esclarecimento, Rubens. Eu acho que começou a dar uma pincelada, nós temos bastante coisa aqui para explorar na sequência, mas é importante também a população ficar sabendo disso, porque no início aí, o prefeito deu ordem de serviço, o prefeito aqui, aquele auê assim, né? E nós tivemos bastante cautela, inclusive os vereadores, para saber, por isso fizemos o requerimento, te agradecer por vir explicar, né? Para as suas colocações também, eu acho que a sociedade já está vendo, acompanhando isso, e é uma sequência de tudo isso. É ruim para a população lá, que há tanto tempo esperou, né? E daí acontecer isso, de repente até outras saídas, mas não cabe a nós discutirmos agora isso. Mas agradecer você por ter vindo aqui, Rubens, importante. Inclusive, vereador, não teria problema nenhuma da empresa vir aqui se explicar, até para fundamentar mais a explicação dela. Porque eu pedi realmente para ela ser sucinta, explicar que ela realmente errou, porque diante de um caso desses, que justificativa? Ela errou. Todo mundo erra. Né? Má fé. Não vejo sentido má fé nisso. Sei lá. Bom, vocês é que sabem, né? Mas ela, com certeza, a empresa não se furtará de vir aqui explicar sem problema nenhum. Obrigado, Rubens. Eu quero, assim, só na questão da digital, da quantidade de pessoas com o nome, vamos dizer, do prefeito e a parte digital, eu acho... Tem bastante gente. Na verdade, sei, cada um tem uma forma de pensar. Eu tenho a assinatura digital, é menor a nossa casa aqui, mas a Darlene tem a assinatura digital, é uma pessoa só, né? Para mim, seria, na questão digital, seria ali o setor
da administração que teria que ter esse sentido e que desse o controle de todas as obras, né? Mas é uma opinião minha, né? É uma forma de eu pensar. Assim, até as empresas têm a assinatura digital do prefeito lá, né, que o Rubi falou, fica uma coisa bem, sem muito desorganizada na minha forma de pensar. Eu acho que a gente tem que organizar, né, o município. Eu acho que estamos no caminho certo. Criamos aí mecanismos agora, que o doutor Álvaro está aí, né, de fazer uma gestão de repente melhorada na reforma administrativa, né. Acredito que muitas coisas a gente pode e deve melhorar dentro do município e está ali dentro constida, né, Rubens? Te agradecer de coração de tu ter vindo, né? A gente não sabia, era engenharia, é prefeito, é secretário, o que aconteceu ali, né? Quanto vereador. Então, estamos aí para esclarecer e agradecer, Rubem, a vinda tua, do setor de engenharia, aos procuradores, a todo o pessoal que faz parte da administração municipal, preocupados, né, nessa situação aqui, e que agora vai se resolver, pelo menos por partes, né? Não a obra, mas a situação que nossos moradores estão vivendo ali. De coração agradeço a tua presença, né? Que Deus ilumine a tua vida e tua família aí, e os trabalhos dentro do município de Capanema fluem com o setor de engenharia sempre. Um grande abraço. Muito obrigado pela oportunidade e uma boa noite aos senhores. Boa noite. Passamos então ao expediente do dia. Passo ao vereador Edson para que procedam com o expediente. Um abraço, grande. Leitura dos ofícios da CANSOP, leitura dos convites, leitura da proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal, autoria do Poder Legislativo, leitura do projeto de lei número 35, autoria do Poder Legislativo, leitura do projeto de resolução número 06, autoria do Poder Legislativo, e leitura do projeto de resolução número 07, autoria do Poder Legislativo. Edital de convocação número 02 de 2023. Nos termos do Estatuto Social da Associação das Câmaras Municipais Sudeste do Paraná, CANSOP, convoca todos os vereadores das câmaras municipais de vereadores associados para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em sua sede, localizada na rua Peru 1301, bairro Luther King, na cidade de Francisco Beltrão, Paraná, no dia 19 de 12 de 2023, às 9 horas, em primeira convocação, havendo ou às 9h30 horas, em segunda convocação, com qualquer número de vereadores presentes, para o fim da deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: prestação de contas, eleição da nova diretoria executiva do Conselho Fiscal para exercício 2024, planejamento administrativo orçamentário da entidade para o exercício 2024, fixação da contribuição das câmaras associadas, demais assuntos de interesse da entidade. As chapas poderão ser inscritas até às 17 horas do dia 15 de dezembro. Fica designada nos termos do artigo 1º do Estatuto Social a comissão eleitoral composta pelos seguintes membros: presidente Marcos Vinícius Braz Santos, membros Sidney Barbiero e Erce Marques Chapa, os quais serão responsáveis pela condução dos trabalhos: Francisco Beltrão, 30 de novembro de 2023, Solismar Germiniani de Souza, presidente da CANSOP. Convite da Sicredi. Você é nosso convidado especial para o tradicional evento de Natal em nossa agência, neste ano, com a presença do Papai Noel. Apresentação da Escola de Música Fisarmônica, peça teatral, cartas ao Papai Noel, música ao vivo com artistas locais. Haverá ainda espaço para fotos e distribuição de doces para as crianças. Dia 8 de 12 de 2023, a partir das 18 horas. César 20, presidente. Gilvan César Cavalheiro, gerente da agência Sicredi de Capanema. Convite:
Encerramento de curso. A Secretaria da Família e Desenvolvimento Social do Departamento da Mulher tem a honra de convidar a Vossa Senhoria para participar do encerramento do curso. Mulher Atual, local Centro de Eventos, Martim Lutero, dia 6 e 7 de dezembro, 15 horas. A sua presença é de grande importância. Atenciosamente, Loiria Albanese Moraes, secretária municipal da Família e Desenvolvimento Social, Leonilde, capitã e diretor do Departamento da Mulher. Os vereadores signatários do uso de suas atribuições legais com fundamento no artigo 72, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal, submetem à apreciação da seguinte proposição. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 02/2023, altera os artigos 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Capanema. Artigo 1º. A Lei Orgânica do Município de Capanema, promulgada em 5 de abril de 1990, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 25. O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal com autonomia política, administrativa e financeira, composta de vereadores representantes do povo, na forma da Constituição Federal. Artigo 26. Para a composição da Câmara Municipal, observados os parâmetros de proporcionalidade estabelecidos pelo artigo 29, inciso 4º da Lei da Constituição Federal, fica fixado em 11 o número de vereadores do município de Capanema. Parágrafo único. Para efeito de aferição demográfica do município, serão utilizados dados e projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ou do órgão que o suceder. Artigo 2º. Esta emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data de sua publicação. Capanema, Paraná, 4 de dezembro de 2023. Cladir Klein, vereador. Delmar Balzan, vereador. Dirceu Alqueiro, vereador. Edson Williams, vereador. Ercio Marchap, vereador. Sérgio Ulrich, vereador. Olinda Terezinha Chimansky Pellegrino Lopes, vereadora. Valdomiro Brizola, vereador. Justificativa. A presente proposta tem por finalidade alterar a redação dos artigos 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Capanema que atualmente possuem a seguinte redação. Artigo 25. O Poder Legislativo do município de Capanema é exercido pela Câmara Municipal, composta de vereadores representantes da comunidade, eleitos através do sistema proporcional, dentre cidadãos maiores de 18 anos, no exercício dos direitos políticos pelo voto direto e secreto, observando quanto à elegibilidade o disposto no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 6º da Constituição Federal, redação dada pela emenda à Lei Orgânica número 9 de 26 de dezembro de 2008. Artigo 26. Cada legislatura terá duração de 4 anos e o número de vereadores será proporcional à população do município, observados os limites estabelecidos na Resolução 21.702 de 2004 do Tribunal Superior Eleitoral. Redação dada pela emenda à Lei Orgânica número 6 de 18 de agosto de 2004. Parágrafo único. O número de habitantes será informado pelo IBGE no ano da eleição. A alteração proposta visa determinar na própria lei orgânica o número de vereadores da Câmara Municipal dentro dos parâmetros de faixa populacional estabelecidos pelo inciso 4º, artigo 29 da Constituição Federal, que assim determina. Artigo 29. Para a composição das câmaras, é o inciso 4º, das câmaras municipais será observado o limite máximo da redação dada pela emenda constitucional e Constituição, número 58 de 2009. 9 vereadores nos municípios de até 15 mil habitantes, redação dada pela emenda constitucional 58 de 2009. 11 vereadores nos municípios de mais de 15 mil habitantes e até 30 mil habitantes, redação dada pela emenda constitucional 58 de 2009. E ainda a proposta objetiva adequar o número de vereadores da Câmara Municipal de Capanema, que sobe de 9 para 11, sendo esse proporcional ao número de habitantes do município divulgados oficialmente pelo Censo Demográfico do IBGE 2022. Portanto, o número de vereadores a ser fixado, isto é, 11, vagas se enquadra dentro da faixa estabelecida pela Constituição Federal, conforme a linha B no inciso 4º do artigo 29.
No caso, o processo legislativo segue o rito especial previsto no artigo 72 da Lei Orgânica. Artigo 72, a Lei Orgânica Municipal poderá ser emendada mediante proposta, primeiro, de 1/3, pelo menos, dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo 1º. A proposta de emenda à Lei Orgânica será votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, considerando-se aprovada quando obtiver em ambos o voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo 2º. A emenda aprovada nos termos desse artigo será promulgada pela mesa executiva da Câmara Municipal com o respectivo número de ordem. Atendidas tais diretivas, sendo a presente proposta a emenda à lei orgânica subscrita por 1/3 dos membros da Câmara Municipal, resta evidenciada, então, a rigidez formal da proposta. Por fim, destaca-se que a presente emenda só produzirá efeitos a partir das eleições de 2024. Acreditamos, assim, que essa proposta de emenda constitua uma importante contribuição ao aperfeiçoamento de nossas instituições democráticas e que sua aprovação mereça, portanto, o concurso dos nobres colegas. Capanema, 4 de dezembro de 2023, Cladir, Delmar, Dirceu, Edson, Hércio, Sérgio, Olinda e Valdomiro, vereadores. Daí tem as tabelas aqui demográficas, né, do IBGE junto. Tem o impacto também financeiro. Lê a exposição do motivo ou não precisa? Nós não temos Já foi projeto, Preto? Nós não temos projeto? Que número é? Beleza, então? Não. Não temos. Projeto 35. Projeto de lei número 35, de 4 de dezembro de 2023. Reconhece os balneários estabelecidos às margens do Rio Iguaçu, no mínimo, no município de Capanema, Paraná, como destinos turísticos, históricos e ecológicos. A Câmara Municipal de Capanema, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei reconhece como destino turístico, histórico e ecológico os balneários situados às margens do Rio Iguaçu, no território de Capanema, Paraná. Artigo 2º. A área objeto desta lei fica denominada de destino turístico, histórico e ecológico do município de Capanema, Paraná, podendo os estabelecimentos instalados na área utilizarem essa denominação como referência. Parágrafo único. Somente os balneários possuidores de licença municipal poderão utilizar a denominação. Artigo 3º. O Poder Executivo, por intermédio das secretarias competentes, atuará no sentido de apoiar a implantação e o desenvolvimento do destino, especialmente quanto a, primeiro, adequação, aprimoramento nas vias de acesso. Segundo, implantação de sinalização como indicação nos balneários integrantes do destino. Terceiro, apoio à criação de plano de mídia que revele a longa história dos habitantes na vida comunitária da região. Quarto, atenção especial no momento da feitura do inventário turístico e da legislação municipal para consagrar os balneários como local ecológico histórico do nosso município. Artigo 4º. O Poder Executivo editará os atos necessários à regulamentação do disposto desta lei. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica, Estado do Parque, Caminho do Colono, 4 dias do mês de dezembro de 2023. Américo Belé, Prefeito Municipal. Justificativa: o município de Capanema, Paraná, único, pois possui história e geografia especiais no Paraná. Pode continuar. Basta lembrar a conhecida questão de Palmas, disputa fronteiriça com a República Argentina, que foi decidida em favor do Brasil pelo incansável trabalho do Barão do Rio Branco e do Barão de Capanema, entre outros ilustres brasileiros. Aliás, o nosso nome é uma homenagem a esse grande brasileiro Barão de Capanema. Sem esquecer que a foz do Rio Santo Antônio, que é o limite entre o nosso país e a República Argentina, fica no município de Capanema. Também é preciso citar
que há na Câmara dos Deputados, projeto de lei 984, 2023, que consagrará o nome da nossa ponte internacional no turismo ecológico, tramitação bem avançada. Na verdade, os balneários são frutos da história e da geografia de Capanema, bem como do amor dos capanemenses pelo Rio Iguaçu. Inclusive, somos o município que mais possui margens com o Rio Iguaçu, mais de 70 quilômetros, tudo preservado pelo nosso povo. Os balneários, portanto, são frutos dessa paixão de Capanema pelo Rio Iguaçu e pela natureza. Inclusive, o excelentíssimo senhor secretário estadual de turismo, Dr. Márcio Nunes, em maio do corrente ano, compareceu no Terra Iguaçu River Lodge, antigo balneário Perete, com dezenas de anos de existência e encantando, afirmou que o município de Capanema, Paraná, e seus pontos turísticos devem ser revelados ao Brasil. O presente projeto é o reconhecimento que os balneários às margens do Rio Iguaçu são históricos e fundamentais para o desenvolvimento do turismo de Capanema e do Paraná, e ainda estabelece ações normativas e estruturantes para consecução do mencionado objetivo. Delmar, Cladir, Dirceu, Edson, Ercio, Sérgio, Olinda, Jean e Valdomiro, vereadores. Projeto de resolução número 6, de 2023. Autoria do Poder Legislativo. Estabelece a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso para o exercício financeiro de 2024 do Poder Legislativo de Capanema, Paraná. A Câmara Municipal de Capanema, Estado do Paraná, aprovou e eu, presidente, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica estabelecida a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso para o exercício financeiro de 2024, na forma dos anexos 1 e 2 da presente resolução, conforme dispõe o artigo 8º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Parágrafo único. O cronograma de execução mensal de desembolso, ao que se refere o caput desse artigo, constitui a base do planejamento financeiro do exercício de 2024, sendo que suas programações poderão, na medida das necessidades, serem ajustadas no decorrer do exercício. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024. Capanema, cidade da Rodovia Ecológica, Estrada Parque Caminho do Colonas, 27 dias do mês de novembro de 2023. Serginho, presidente. O projeto de resolução que ora apresentamos vem em atendimento à Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 64, título 6, capítulo 1 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, artigos 4º, 8º e 9º, que dispõem sobre o processo orçamentário das receitas e despesas públicas. Em consonância com as disposições da Lei Orçamentária Anual, da LDO, número 1868, de 29 de setembro de 2023, e do PPA, Lei 1783, de 26 de agosto de 2021, a Câmara Municipal de Capanema terá no exercício de 2024 o montante de R$ 4.100.000 para execução de suas despesas correntes e de capital, distribuídos nas dotações especificadas nas legislações supracitadas. Visando ao planejamento das despesas, o cronograma mensal de desembolso em consonância com a programação financeira, repasses mensais do 12º, é um instrumento pelo qual se projeta no tempo o pagamento das despesas autorizadas na lei orçamentária, relativas a cada item do programa de trabalho anual, sendo objeto essencial na administração dos recursos públicos. Atendendo aos princípios da legalidade, publicidade e eficiência e objetivando detalhar com clareza e transparência a execução das despesas da Câmara de Vereadores, submete-se esta proposição à análise e à apreciação do plenário. 27 de novembro de 2023, Sérgio Urich, presidente, Ércio Marcos Chapo, vice-presidente, Edson Philips, primeiro secretário, e Delmar César Balzan, segundo secretário. Só para justificar, presidente, isso aqui é
é uma resolução interna da parte da contabilidade que é necessário fazer devido às exigências do Tribunal de Contas. Projeto de resolução número 7, de 30 de novembro de 2021. Altera e acrescenta dispositivos na resolução 2, de 27 de novembro de 2018, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Capanema para contemplar o procedimento de apresentação de emendas impositivas individuais. A Câmara Municipal de Capanema, Estado do Paraná, aprovou e eu, presidente, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. A resolução número 2, de 27 de novembro de 2018, passa a vigorar com as seguintes alterações. Capítulo 1. Leis orçamentárias. Seção 1. Do Plano Plurianual e das Diretrizes Orçamentárias. O artigo 183, recebida a proposta orçamentária, dentro do prazo e forma legal, será feita a leitura em plenário e encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento. Parágrafo 1º. As emendas poderão ser apresentadas junto à Comissão de Finanças e Orçamento no prazo de 10 dias após a realização de leitura em plenário. Encerrado o prazo para apresentação da emendas, a Comissão de Finanças e Orçamento emitirá parecer das propostas orçamentárias no prazo de 5 dias. Artigo 2º. A resolução número 2, de 27 de novembro de 2018, passa a vigorar, acrescida dos seguintes dispositivos. Seção 2, do Orçamento Anual. Artigo 183-A. Recebida a proposta orçamentária, dentro do prazo e forma legal, será feita a leitura em plenário e encaminhada ao Departamento Contábil da Câmara para emissão de parecer prévio por prazo de 5 dias, o qual mencionará os valores nominais das emendas impositivas individuais, de que trata o parágrafo 1º do artigo 162-A da Lei Orgânica do Município. Parágrafo 1º. Cada vereador comunicará formalmente à Comissão de Finanças e Orçamento, no prazo de 5 dias contados da leitura em plenário, a intenção de apresentar emendas impositivas individuais. Parágrafo 2º. Fim do prazo do que trata o parágrafo 1º, a Comissão de Finanças e Orçamento anexará ao projeto de propostas orçamentárias relação de vereadores que manifestaram interesse em apresentar emendas impositivas com os valores correspondentes. Parágrafo 3º. As emendas poderão ser apresentadas junto à Comissão de Finanças e Orçamento no prazo de 10 dias após a realização da divulgação dos valores de que trata o parágrafo 2º desse artigo. Parágrafo 4º. Encerrado o prazo para apresentação das emendas, as propostas serão encaminhadas ao Departamento Contábil para análise e emissão de parecer final no prazo de 10 dias. Parágrafo 5º. A Comissão de Finanças e Orçamento emitirá parecer das propostas orçamentárias no prazo de 5 dias após a emissão de parecer contábil. Subseção 1 dos impedimentos da ordem técnica das emendas impositivas. Artigo 183-B. Recebidos os impedimentos de ordem técnica encaminhados pelo prefeito, o Poder Legislativo indicará o remanejamento das emendas impositivas no prazo de 30 dias após o recebimento dos mesmos. Parágrafo 1º. Os impedimentos de ordem técnica serão lidos em plenários e encaminhados aos vereadores autores das emendas impositivas, os quais, no prazo de 10 dias, deverão indicar o remanejamento das emendas declaradas impedidas. Parágrafo 2º. Após o recebimento das indicações de remanejamento, no prazo de 5 dias, o Departamento Contábil deverá proceder à análise técnica das indicações apresentadas pelos autores. Parágrafo 3º. Após a análise técnica do Departamento Contábil, no prazo de 5 dias, o Departamento Contábil deverá proceder à análise técnica das indicações apresentadas pelos autores. Parágrafo 3º. Após a análise técnica do Departamento Contábil, no prazo de 10 dias, as indicações de remanejamento deverão ser apreciadas pela Comissão de Finanças e Orçamento. Parágrafo 4º. O presidente da Câmara encaminhar no prazo de 5 dias as indicações de remanejamento ao prefeito. Artigo 3º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Justificativo. O presente projeto de resolução tem por objetivo a revisão do regimento interno da Câmara Municipal de Capanema, considerando que a emenda à Lei Orgânica número 3, de 12 de abril de 2023, acrescentou os artigos 162-A, 162-B à Lei Orgânica Municipal para dispor sobre o orçamento impositivo, mediante emendas individuais, ao projeto de lei orçamentária. Torna-se necessário contemplar no regimento interno o procedimento de apresentação de emendas impositivas individuais.
Dessa forma, propomos a alteração do artigo 183 e o acréscimo dos artigos 183A e 183B ao regimento interno. Cientes da importância envolvida na presente matéria, apresentamos para sua célere discussão e deliberação desse douto plenário. Capanema, 30 de novembro de 2023. Cladir Sinésio Clyde, Omar Balzan, Dirceu Chieri, Hércio Marques Chapo, Gia Denardim, Olinda Chimansky, Pellegrina Lopes, Sérgio Urich, são os autores. Devidamente escrito, passamos a palavra ao vereador Jean Denardim. O assunto é sobre o CTG. Está com a palavra, vereador. Obrigado, senhor presidente. Novamente, cumprimentar os colegas vereadores. Queria só fazer um registro, senhor presidente. Eu tive a oportunidade de acompanhar o pessoal que foi representar o município de Capanema lá em Foz do Iguaçu esse fim de semana no FEPART e voltaram com premiações. Então, não poderia deixar de fazer um agradecimento especial. É a nossa juventude que está lá nos representando e levando o nome do município de Capanema a estado afora. Então, só colocar como é que ficou lá, senhor presidente. O CTG Sentinela da Fronteira ficou como melhor indumentária de peão, ganhou o segundo lugar da melhor entrada no juvenil, segundo lugar de melhor saída também no juvenil, e quarto lugar na dança tradicional, no juvenil. E ainda conquistou o terceiro lugar na declamação adulta. A gente não teve nenhum primeiro lugar, mas parabenizar todos, né? O pessoal que foi lá dançar no juvenil, o mirim, né? Então, não poderia deixar esse agradecimento à patronagem do CTG, todos os professores, quem ajudou, pais foram lá, cozinharam no colégio. Então, fica registrado aqui o agradecimento de forma, né, uma forma bonita, que levando o nosso nome do município a estado afora. Obrigado, senhor presidente. Valeu, Jean. Delmar também está inscrito. Vai se pronunciar, então está com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas e a colega vereadora, e temos um na plateia, né? Seu Dalalbo, obrigado por estar aqui. Os funcionários. São 3 assuntos bem rápidos. Lembrete de sexta, audiência pública. Quem tem os seus deputados pode reconvidar ou convidá-los, né? O segundo assunto, um convite para domingo. Nós temos o porco paraguaia na Igreja Matriz, tem fichas à venda, eu tenho também. Mas o assunto também, um outro que é importante, e vou comentar com vocês, nós temos um projeto que está nominando a Ponte Capanema-Andrecito, que é o PL 984, projeto de lei, /2023, do deputado Padovani. E hoje fui procurado por eles, que nós precisamos de uma manifestação da Câmara para anexar a esse projeto. E, conversando com o presidente e com o pessoal da mesa, nós vamos fazer um ofício em nome da Câmara Municipal de Vereadores, porque senão tem que fazer uma moção e até encaminhar. Então vamos fazer um ofício se manifestando favorável ao projeto. O nome vai ser Ponte do Turismo Ecológico, tá? Como o turismo ecológico é muito importante para o município, se fala muito, nós temos o nome da feira do melado, o nome do melado, do mel, já temos a indicação geográfica e tal. Então, nesse caso, Ponte do Turismo Ecológico. É um projeto de lei que nomeia a nossa ponte internacional Brasil-Argentina. E aí, conversando, nós vamos fazer um ofício, então, em nome da Câmara, com manifestação favorável ao projeto do deputado Padovani para a nomeação, que é o que está faltando para ter esse nome, e também para nós alavancarmos um pouco a questão do nosso turismo ecológico aqui de Capanema, na fronteira nossa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Delmar. Passando para a ordem do dia, discussão e votação das seguintes matérias. Passo, então, ao secretário Edson proceder com a matéria do requerimento. Requerimento número 27, 2023, vereador Jean Denardim, requer informações de como o Executivo Municipal está procedendo com relação
aos danos causados à casa de moradia que foi acometida com os destroços dos barracões advindos do Parque de Exposição Arena de Show durante o temporal ocorrido no município. Aberta a discussão, o autor vai se pronunciar, está com a palavra o vereador Jean. Obrigado, senhor presidente. Eu fiz o requerimento, né, de que seja respondido, não no prazo, né, regimental, mas o quanto antes. Eu fui procurado pelo morador lá que teve a casa atingida, ele foi até a minha casa e estava explanando a dificuldade que ele tem de não saber o que vai acontecer, o que está acontecendo, né? Ele já foi diversas vezes até o executivo, daí um fala que vai ver, outro fala que vai ver, que vai ser feito... obrigado, Paulo. Que vai ser feito um levantamento, mas isso já os dias vão passando, né? E o morador, que não teve culpa de nada, não que o município teve culpa, né? O município também não teve culpa. Foi um desastre natural. Mas, por causa da estrutura, né, da Arena dos Shows, que é do município, aconteceu a destruição da casa dele. Então, a gente fica com os braços amarrados, na verdade. É uma questão do executivo, mas esse requerimento para a gente poder também passar uma explicação para ele e que se tome uma providência que indenize ele o que for preciso, porque ele está morando de aluguel, está morando numa casa pequena, está entrando água, tudo que é lugar, então a gente tem que se colocar no lugar. Se fosse a gente que estivesse lá, também a gente queria que fosse resolvido quanto antes. Dessa forma, senhor presidente, fiz o requerimento, né, queria que os colegas ajudassem para que chegue até no executivo, né, de forma para eles dar uma apressada também e se resolver o que for para resolver, se for tem que ir para o jurídico para tomar as providências o quanto antes. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jean. O vereador Pibe se inscreveu, está com a palavra. Obrigado, presidente. Parabéns, Jean. Após o seu requerimento, a gente vai buscar informações, né, a respeito dessa situação. Até o pessoal foi lá para fazer uma vistoria, o morador é meu amigo, meu conhecido, a esposa dele também. Ele é bem exaltado, ele não deixou, a princípio, o pessoal adentrar a casa, né? Mas a prefeitura está pagando um aluguel, fui buscar informações, estão fazendo a parte correta, que é a parte jurídica, né, legalmente, para que o município também não sofra algum dano mais para frente. Claro, a necessidade é urgente, também vejo assim. Não sendo ele estar morando, só sei que o município está pagando um aluguel, né? O que hoje cabe ao município, eu acho que está fazendo. A questão da casa, a parte legal está sendo vista com o procurador. Eu acho que as coisas têm que ser assim, tem que ser legal, né? Mas eu acho que o básico, o princípio, o município está acordando com o morador. Devolvo a palavra, presidente. Segue a palavra aberta. Não havendo mais manifestação, coloco a indicação 27/2023 do vereador Jean em votação. Quem tiver favorável, permaneça como está. Ao contrário, levante-se. Aprovado, então, a indicação 27 de 2023. Temos o requerimento 27, que é dos vereadores. Nós já tivemos a fala do Rubi aqui. Prossegue? Prossegue? Mas é informação do Rubi? Prossegue. Tá bom, então. É o 28. Então, é o 27. Edson, então, procede. É os que assinaram. Requerimento número 28, vereadores Delmar Balzan, Pibe, Edson, Williams, Brizolinha e Sérgio. Suma requer informações do Executivo com relação às obras das ruas da nossa cidade que receberão melhorias através de emendas parlamentares apresentadas pelo deputado Fernando Giacobo. Então, pediram para seguir em discussão. Vereador Delmar. O engenheiro já veio se explicar, né? Mas nós precisamos apurar bem os fatos, vamos manter o requerimento e temos que saber realmente quem errou, por que errou, e apurar os fatos, que não é justo a comunidade ali ficar no entorno pagando por isso, e principalmente a demora agora até se resolver o problema, né? Se a melhor saída era a paralisação,
e eu vi elementos hoje ali não condizentes na fala dele em vários aspectos, né? Importante nós levantarmos para esclarecer as cobranças que a sociedade deu e até para a gente se manifestar. A gente tem que ter o conhecimento na hora de se manifestar. E ele veio e fez a sua defesa, mas nós vamos esperar dar continuidade com a administração municipal nesse quesito. Por isso tem que se apurar, levantar as informações, até nós termos a certeza do que ocorreu. Obrigado, senhor presidente. Segue a palavra aberta. Vereadora Olinda se inscreveu, está com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Caros colegas, então, a respeito dessa obra aí que foi iniciada e paralisada, e que o vereador Delmar está falando, que a gente precisa saber a verdade, né, assim, porque, lógico, houve muita exploração no momento, muita coisa que foi falado que não era verdadeira, né, então, o povo, tem pessoas que fazem questão de que apareça qualquer errinho para difamar, né, muito os outros, né. Mas eu acho que, vereador, antes de a gente querer saber o certo, nós teríamos que pedir para que a administração faça rapidinho isso, né, porque já está demorando demais, já foi paralisada dia 22, meu Deus, está lá ainda, os moradores não podem sair de carro, a pé tem que fazer uma volta enorme ainda para sair, né, e numa urgência, numa emergência, tem que pedir carona para o vizinho do outro lado. Nós não estamos mais nessa época, né? Eu acho que as coisas têm que ser feitas mais urgente pela administração pública. Está pecando nessa parte, né? Devolvo a palavra. Segue a palavra aberta. O vereador Pibe se inscreveu, está com a palavra. Obrigado, presidente. A colocação da colega Olinda, como a obra foi licitada por uma empresa, dona Olinda, o município não pode ir lá finalizar uma coisa. Então, tem que ter a parte legal, a parte jurídica, para dar essa segurança. Então, é isso que está tendo. Está sendo comprado os tubos. Eu fui buscar informações, porque eu também fiquei muito preocupado com essa situação. Quando falaram vamos tapar os buracos, eu falei, gente, tapar os buracos como? Isso é ridículo, essa atitude que foi tida. Por isso que o colega Delmar comentou. Nós temos que apurar os fatos e trazer o legítimo culpado. A população não merece isso. Quem está sendo prejudicado é a população. Essa emenda veio do Jacob, 960 mil, para finalizar essas duas ruas aí, e mais aqui da Receita. Quero parabenizar os colegas que tiveram coragem de fazer esse requerimento, exigindo explicações da secretaria, de onde saiu a assinatura. Agora nós temos que apurar de quem que saiu essa assinatura, porque nem o colega Delmar falou. Não está bem esclarecido isso aí. E nós vamos manter o nosso requerimento, querendo explicações mais concretas. Devolvo a palavra, presidente. Segue a palavra aberta. Não havendo mais manifestação, coloco a indicação 28, essa aqui está 27, em votação. Quem tiver favorável, permaneça como está, ao contrário, levante-se. Aprovado, então, a indicação 28, 2023. Requerimento, é isso aí. Obrigado, Dirceu. Requerimento 29, 2023, do vereador Delmar Balzan e Olinda Peregrini Lopes. Em discussão. Requerem ao Executivo Municipal explicações sobre as constantes quedas de energia elétrica ocorridas no município. Na verdade, está em discussão. Vamos discutir ainda? Está com a palavra, vereadora Olinda. Será que precisa discutir? Estamos hoje aqui, né, com a maior prova da necessidade de rever o que está acontecendo. Então, senhor presidente, nobres colegas, a gente já não tem mais explicação para dar para os consumidores. Infelizmente, né, quando você acha, bom, agora resolveu, ficou um dia sem cair, sem uma queda de energia, você acha, bom, agora melhorou. E daí acontece, só que, ó, quantas quedas já teve, né? Nós corremos o risco também de chegar em casa e ter geladeira queimada, congelador, freezer, né, queimado, máquinas, que estão na tomada, de repente, serem queimadas. E essa é a reclamação de todo mundo, é geral essa reclamação. E não é só aqui, né? Outros municípios também estão com essas mesmas reclamações. Na verdade, assim, eu peço
informações de como se procede para resolver isso. Devolvo a palavra. Segue a palavra aberta. O vereador Delmar, também ator, vai se pronunciar. Eu estou achando que, dona Olinda, por causa do Natal, né, virou pisca-pisca Copel, e eu acho que tem um Natal de 365 dias. Faltou a luz. Faltou a luz de novo. Temos um Natal de 365 dias, né? Não é possível. Pertinente o nosso requerimento, porque nós temos que encaminhar, inclusive, senhor presidente, vamos tirar cópia preta, para entregar aos deputados na audiência pública desse requerimento, porque não é possível. Quedas, prejuízos, eu sou um que vou entrar com ação, inclusive, com a Copel de indenização, são 3 objetos que queimou lá em casa, e conclamo a toda a população para que entre. Pegue os seus objetos, faça o pedido, inclua eles lá no sistema da Copel, porque eles têm que arcar com isso. Capanema não pode ficar com um pisca-pisca desses. Primeiro que a energia trifásica ia melhorar. Lembram disso? Fizemos reunião, os vereadores, mobilizamos a CANSOP, ANSOP, prefeitos, deputados, foi feita audiência, nós estivemos lá em Beltrão, vários colegas aqui juntos, e olha, piorou. Isso piorou. O preço não diminui pelas quedas, que deveria de ter a ANEEL, nós temos que oficiar a ANEEL disso, deveria ter um desconto por queda. R$1 por queda estaria bom de desconto. Nossa. E pagar os bens que estragam. R$1 por queda ia sobrar dinheiro ali para 2 anos de conta por mês. Que não é possível, gente. A nossa população padecer, nós somos cobrados, todos os vereadores aqui, a administração é cobrada. Então, esse requerimento nós estamos fazendo ao prefeito, à Copel, vamos encaminhar, e vamos encaminhar para os nossos deputados já na sexta-feira que estiverem aqui. Porque nós não podemos mais, a sociedade, ficar pagando o pato, né? Nós somos pagadores e nós não temos opção. É uma concessão de energia, nós não temos mais que uma empresa. Não é nem no mercado, se tu não gostou dos produtos de um, tu vai no outro. Numa loja não gostou, vai no outro. A Copel, estamos entre a cruz e a espada, não sabemos o que fazer, né? Por causa da negligência, da falta de investimento. A rede Taruim, meu Deus do céu, antes era a rede trifásica, agora é o quê? É os fios, aqui uns dias é o transformador, aqui uns dias não sei o quê. Eu sei que o vereador Pibe vai ter uma resposta, já que ele foi também atrás para nós da Câmara, parabenizar o vereador também. A dona Olinda tinha feito pedido, quando deu o AUE, nós fizemos em conjunto, né? Já estava para ser feito, falei, não, mas vamos ver mais, porque é muita queda. E hoje, coincidentemente, já passou de 20 quedas, bem mais, hoje só no final da tarde. Devolvo a palavra, senhor presidente. Segue a palavra aberta, o vereador Pibe, depois o Brizola e daí a vereadora Olinda. Pode ser? Obrigado, presidente. Parabenizar o colega Delmar, a colega Olinda. Mas eu entrei em contato com a CANSOP, um servidor, onde eu fiz esse pedido para ele, informações sobre essa queda de energia no nosso município tão frequente. No município não, na região toda, ou seja, acho que no Paraná todo. Ele comentou que a nossa rede, que vem sustentar o nosso município, é uma rede emergencial, que pode a qualquer momento o nosso município ficar sem energia. Eu falei, isso é uma vergonha. Privatizando a Copel, né, sendo privatizada, e quem está pagando isso é a população. Antigamente nós tínhamos uma sede da Copel aqui, onde tu ia ali pessoalmente e conversava com os motoristas das caminhonetas e indicavam o que era, eles iam lá e resolviam o teu problema. Hoje tu leva 15, 20 dias para te responder um e-mail que tu manda e não resolve coisa nenhuma. Eu acho importante nós, vereadores, tomar peito nisso aí, nós todos, né? E autuar a Copel, que nem o colega Delmar falou, sobre a ANEEL, isso, né? Vamos levar os nossos deputados sexta-feira na audiência pública aqui, passar essa situação da nossa região, do nosso município, onde a perca já é grande, né? Leite, antigamente, há pouco tempo mais, né? Hoje também está continuando esse problema. E tomar uma atitude, porque desse modo não pode mais ficar. Eu mesmo perdi uma TV do quarto do meu filho queimou, por cair 2, 3 vezes a energia, mesmo em questão de 20 segundos. Isso aí, a energia vem com uma força grande,
e acaba queimando, né, o aparelho. Então, mais que justo, e nós, colegas todos, pensarmos em conjunto nesse momento e fazer autuar a Copel juntamente aos nossos deputados. Devolvo a palavra ao presidente. Segue a palavra aberta, o vereador Brizola vai se pronunciar. Senhor presidente, senhores vereadores e nobre vereadora, seu Wilder, que nos honra com a sua presença aí. Senhor presidente, eu quero falar um pouquinho e fazer uma defesa dos senhores vereadores e da senhora vereadora. Vocês sabem que nós temos cargo público, nós temos vidraça e não temos se negando nem se curvando do nosso mandato. Nem um dos senhores, nem a senhora. E a gente vê muitas vezes crítica em Face, na jornal e rádio. Muitos falam, e com a razão que eles têm também, que muitos, quem vai falar o projeto, não sabe da história. O que os vereadores estão fazendo, o que a Câmara está fazendo? Pelo amor de Deus, já faz muito tempo que essa casa de lei, os 9 vereadores, nós 8 vereadores, viemos fazendo cobrança, no outro mandato fazendo cobrança, indo para Curitiba, na Copel, proseando ao vivo, lá com eles, colocando a situação, o sudoeste do Paraná, não é só Capanema. Então eu quero fazer uma defesa em nome dos senhores vereadores, da vereadora, da Câmara do Vereador. A Câmara, o que nós podíamos fazer, quase temos no último para fazer o que nós podíamos fazer. E se nós não conseguirmos, o que nós vamos fazer? Vamos ter que entrar com uma ação coletiva na justiça? O que nós vamos ter que fazer aqui ao governo? Nós já fomos. No mandato passado. Nesse mandato nós fomos a Copel lá em Curitiba, levar em mão lá a reclamação. Né? Então a Câmara de Vereadores, ela está fazendo sim a parte dela, nunca se negou de fazer e vai fazer. Os 9 vereadores estão fazendo essa parte, né? E da gente escuta, a gente sai para o comércio, a gente está piruado e nós, mas o que os vereadores estão fazendo? Pelo amor de Deus, nós não tem mais o que nós vereadores fazer. Né? Vamos tentar mais esse requerimento aí agora, quem sabe vamos lá em Curitiba, hora dessa, formar uma comissão de vereador para ver. Na CANSOP-T já tratemos, na ANSOP já tratemos, com os deputados da Assembleia tratemos. Né? Então nós temos fazendo essa parte sim. E pouca população, muitos não estão informados, até pode ficar pensando assim, mas sabe que esse vereador faz uma coisa ou não faz? Mas como que não faz? Pelo amor de Deus, então eu me senti na obrigação, como vereador mais velho da casa e do município, de defender também meus companheiros e a companheira. Estão fazendo sim, sem dúvida. Para isso mudar, porque é muito sofrimento para o agricultor. Eu também tenho propriedade, eu sofri muito também lá. Né? E assim meus vizinhos, os vizinhos dos senhores, é o município inteiro. Né? Mas vamos ter que ver o que vamos ter que fazer. Nós temos fazendo essa parte. Não sabemos. Vamos trazer esses caras que vocês não veem ninguém da audiência pública da Copel, aqui na Câmara. Como é que vamos conversar com essa gente? Então, presidente, é uma situação difícil, né? Nós temos que explicar também para a mulher não ficar achando que nós temos o braço cruzado. E não temos. Então, quem está nos ouvindo nas redes sociais, nosso carinho, nosso respeito do vereador Brizola e da Câmara de Vereador, dos 8 vereadores da vereadora, estão fazendo, sim, defesa para terminar com esse problema que é muito tempo que se arrastando da empresa Copel no nosso querido município, do nosso estado e no nosso município de Capanema. Obrigado, senhor presidente. Segue, então, a palavra aberta. A vereadora Olinda pediu uma parte, está com a palavra. Senhor presidente, eu só queria complementar, né, a informação para os consumidores, né? No caso, quem perdeu eletrodomésticos, assim, deve mais ou menos marcar o horário, o dia e horário que aconteceu essa queima desse aparelho e chamar um técnico. Se é uma TV, alguma coisa que você tem facilidade para levar até o técnico, leve lá para que o técnico faça um laudo. Se não tem possibilidade de levar, chama o técnico na sua casa e pede para fazer um laudo desse aparelho queimado. E depois encaminha para a Copel. A Copel é obrigada a restituir o aparelho. Né? Ele não vai te dar um aparelho usado, tem que ser um aparelho novo. Eu mesmo já fiz essa denúncia na Copel e já recebi uma geladeira praticamente na mesma semana. Eu pude comprar outra geladeira. Então, é necessário que a população saiba que tem que anotar mais ou menos o dia e horário para saber, para justificar, porque eles vão pesquisar para saber se nesse dia e nesse horário houve queda de energia mesmo, ou se houve temporal, ou o que houve nesse dia que aconteceu esse sinistro. E fazer o laudo, não deixar sem laudo. Tudo que se perde, por menor que seja o valor, tem que acrescentar nesse laudo. Voltou de novo, não conseguimos, a gente não consegue nem falar, nem gravar mais de tanta falha, né? Então, esse laudo técnico é necessário para que a reposição seja feita.
Não demora 3 anos, igual as pessoas falam, né? Não, é mais rápido isso. Infelizmente, no Brasil, nós temos, né, aqui tudo se faz o básico. Na saúde é o básico, nada é curativo, é só o básico. No saneamento é o básico, nada não tem um tratamento de água com qualidade mesmo para a população, é só o básico. Então, tudo que, né, a iluminação é o básico, tudo é básico, nada é permanente ou curativo. Devolvo a palavra. O vereador Delmar pediu uma parte, como ele é autor, então vai se pronunciar de novo. Só fazer aqui, o ressarcimento, né, dos danos elétricos dos aparelhos pode ser efetuado por meio da internet, do atendimento telefônico do 0800 que tem no talão de luz, ou dos postos de atendimento da Copel que nós temos aqui em Capanema, né? Então, todas as solicitações de ressarcimento de outros danos, né, sempre podem ser feitos nesses postos, ou no posto local, ou no 0800 que tem no talão, né? E o prazo, olha, tem um prazo de 5 anos, mas quanto mais próximo, melhor. Com todos esses dados que a vereadora Olinda colocou, né? E deve ser feito pelo titular da unidade consumidora, né? E também tem o atendimento na agência virtual da Copel, que você pode fazer lá também, mas bem tranquilo. O 0800 para a nossa população é mais prático, e na agência, no ponto de atendimento virtual ali, ou aqui em Capanema no local, são alguns locais que a gente consegue fazer essas reclamações. Segue, então, a palavra aberta. O PIB disse que é só um minutinho. Só um minutinho. Fazer mais uma colocação a respeito da Copel. O colega vereador Dirceu mora ao lado, né? Deve ouvir muito, né? Tá louco, não ficamos no relento do sol aqui, não dá para ficar mais que 2 lá dentro, não cabe mais que 2. É só meio-dia que trabalha. É triste. Eu fui várias vezes lá ver. Não tem um local fora. O pessoal, como é meio-dia, muitos os agricultores vêm para a cidade e vêm e aglomeram ali, mas ficam no relentão do sol da tarde. Um espaço medíocre, pequeno, onde cabe 2 dentro. Eu acho isso vergonhoso. Uma empresa como Copel, eu acho que teria que tomar uma atitude, a Copel, nós também, nessa questão dos vereadores, porque isso aí é triste, para a nossa população é vergonhoso. Vergonhoso para o nosso município, é vergonhoso. Devolvo a palavra, presidente. Segue, então, a palavra aberta. O vereador Dirceu agora vai se pronunciar. Acho que ele vai fazer um chimarrão para os caras que vão lá e eles puxam para a sombra lá, vão tomar um chimarrão para o grau do sol. Está com a palavra, vereador. Senhor presidente, nobres colegas, é de se pensar. O PIB falou bem. É vergonhoso, porque tem aquelas pessoas que vêm às 11 horas e sentam lá para esperar abrir. Porque abre a 1h30, porque o sistema abre a 1h30, segundo o que eu estou sabendo. Mas vamos só analisar. Tanto o Copel quanto o Sanepar são empresas que dão um lucro muito grande. É bilhões por ano. A Sanepar, parabéns, tem uma sala apropriada, com ar-condicionado, excelente. A Copel, ela faz um apanhado, né? Ele entra na licitação, mas não cobra nessa licitação um espaço adequado. Parece-me que a Copel ou as pessoas que são lá, isso não é culpa de quem está trabalhando ali. Ganhou a licitação, é isso que é o necessário, e deu. Mas às vezes eu fico pensando, quando o governo, seja lá qual for o governo, estadual, federal, quando eles... A impressão é que dá que querem privatizar tudo. Então, vamos piorar tudo que for possível, que daí a população vai dizer, bom, vamos, então, privatizar, que é melhor do que está, do jeito que está, né? Então, eu não entendo, não dá para entender tamanho descaso. O que aconteceu hoje aqui na Câmara, seu Hildo, não tem explicação, gente. É muita queda de luz. Não dá para você engolir um troço desses. E o pior que se fala,
eu até nem ia falar, nem ia comentar nada. Porque tudo que a gente fala, ninguém escuta, ninguém faz nada. Ou se tem alguém que tenta fazer, esbarra numa empresa que só visa o lucro. O bem-estar da população eles não estão visando. Porque se visassem o bem-estar da população, já tinham tomado uma atitude. De um jeito ou de outro. Devolvo a palavra. Toda certeza, vereador Disseu. Nós tivemos até com o presidente da CUPEL, né, notificamos ele entre da CANSOP, os 42 municípios, fizemos um baita de um apanhado lá, mas disseram que a trifase melhoraria. Estamos com a trifase e a trifase piorou. O seu Hildo deu risada, acho que deve ter faltado luz lá também, né, seu Hildo, como está em todos os lugares. Então vamos botar em votação a indicação do vereador Delmar e da vereadora Linda, 29 de 2023. Quem tiver favorável permaneça como está, ao contrário, levante-se. Aprovado, então, a indicação dos vereadores. Discussão e votação do projeto 91, indicação 91 de 2023, autor, vereador Pibe. Súmula, indica providências urgentes com relação à estrada do Lajeado Saltinho, no Santo Antônio dos Siemes, que faz ligação com Arroio Gaúcho. O vereador vai se pronunciar, está com a palavra. Obrigado, presidente. Esse local já faz uns 3 meses que eu conversei com o Adelar, aí começou a chuvarada, não conseguiram chegar até lá para resolver esse problema. Mas eu fui buscar informações, essa estrada aí foi modificada pelo proprietário. Busquei informações na prefeitura, a prefeitura não fez nada. Até fui pedir para o Adelar falou, não, eu não, no meu período de funcionário, eu não fiz nada, não botei nada, eu não fiz nada. Mas esses dias, já faz 3 meses que eu pedi o mais. Mas a gente entende a demanda, às vezes mais que estão num canto da cidade, até chegar ali, mas foi um pedido que eu fiz a ele. Aí, há uns 20 dias atrás, aí, foi descer um caminhão com 2 carroças atrás, 2 gaiotas, um trator, onde capotou o trator. Ele desce, uma descida bem íngreme, onde não segurou e veio e capotou o trator. Por detalhes, não causa alguma coisa bem séria. Então, após essa aí, até eu anexei, não sei se algum de vocês receberam as fotos viu, né? Então, o proprietário da roça mudou a trajetória da rua, essa que vem do Arroio Gaúcho, que sai no Saltinho. E aí a dona Ina Tempas cedeu o lado do potreiro deles, se a prefeitura não tomar uma atitude e resolver esse problema, que o cara não poderia ter mexido na rua sem procurar a administração. Então, eles falaram que cederiam um espaço da terra deles para diminuir a descida, porque é reto, e assim cortaria e sairia bem tranquilo. E eles têm bastante roça lá em cima, onde eles tiram plantio de soja, tem vaca de leite, onde eles têm que fazer a silagem. Então, por ali eles não estão mais descendo. O que eles estão com a intenção? De fazer tudo pastagem. Vão perder muita terra lá em cima, terra de qualidade. Então, por isso essa minha indicação, eu não ia fazer a indicação, mas após acontecido com o trator, eu resolvi fazer a indicação. Mas já tinha feito o pedido, verbalmente, iria ser feito, e agora eu fiz a indicação para que isso aconteça com mais rapidez. Devolvo a palavra, presidente. Valeu, vereador Pibe. Segue a discussão. O vereador Edson vai se pronunciar, está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Está com toda a razão o colega Pibe. A gente já foi lá ver essa estrada com secretários para fazer a mudança. Não vamos aqui entrar no mérito de certo ou errado, mas já foi levado secretários lá, a prefeitura já ficou de fazer a alteração da estrada lá, mas não se toma as providências. E realmente, últimos dias aí, o menino lá do Dilson Sembrano foi descer com o trator e não assegura, né? E tombou o trator. Graças a Deus que o piá não se machucou. Mas realmente está demorado para a prefeitura fazer. Precisa morrer alguém para acontecer. Lá o Pedro e a Ina lá já estão cansados. E eu mesmo faço silagem para eles lá.
E a gente desce e está cruzando por dentro da lavoura deles, porque não tem como descer ali com as caretas com silagem, né? Então, e não é só o fato deles usar, é uma estrada que sempre teve no mapa ali na região, que ela precisa ficar aberta, né? E ela está ocasionando danos lá, né? E muito perigoso. Veículos estão deixando de cruzar, fazendo uma volta bem maior, pelo fato de não ter condições lá. Então, assim, que esse requerimento peço para assinar junto, porque é de suma importância mesmo. Obrigado e vou a palavra. Segue a palavra aberta, o vereador Dirceu se inscreveu, vai se pronunciar. Senhor presidente, nobres colegas, eu, no domingo, estive lá na linha Boa Vista, Santa Terezinha, não, linha Boa Vista. Foi feito o calçamento, mas a água foi tanta que a cabeceira da ponte que foi feita desmoronou. Já falei com o Adelar, mas eu digo a verdade para vocês. É muitos lugares, é muita situação complicada. Nós vamos ter que ter bastante calma, né? Ele tem, dentro da medida possível, eu acho que ele vai atender. Mas depende de uma máquina, e os estragos, na verdade, depende da máquina, da mão de obra, voltar com as pedras que lá estavam e fazer um muro de arrimo para tentar solucionar as coisas. Claro que a questão do que o PIB comentou aí, se a estrada foi mexida sem autorização prévia, né, do setor competente, tem que se ver e ver o que vai se fazer. Mas nós temos situações bem difíceis. As estradas acabaram, tem problemas, seu Hildo está aqui, disse que deu problema no encanamento, o encanamento que tinha, parece que as pedras foram por cima, estragou. Então, assim, essas coisas que tem que ficar atento para tentar melhorar e não piorar, às vezes, em alguns momentos. Devolvo a palavra. Segue a palavra aberta. Senhor presidente. O vereador Brizola está com a palavra. Senhor presidente, senhores vereador e vereadora, presidente, ouvindo o senhor vereador colocar a situação, e a gente também, a gente andou dos dias para cá, bastante região do nosso município andando, é que nem o vereador colocou aí mesmo. Eu não me lembro que aconteceu tanto estrago em bueira e estrada, igual aconteceu uns 3 meses para cá, aqui no nosso querido município de Capanema. Mas com a equipe do Adelar e o Adelar já consertaram bastante bueiras. Mas tem bueira que eles consertaram já 2 vezes e agora, lá no Tigrinha, 1. Agora me ligaram ontem que estragou de novo, que disse que deu uns 100 milímetros na região ali só de chuva. Agora, vocês imaginam, arrisca em 4 meses, eles tocaram derramar um bueiro 3 vezes. E um bueiro grande, já pensou com isso aí, rapaz? Então, eu nunca vi tanto estrago assim, né? Mas estão fazendo. Eu acredito que para dar a volta, senhores vereadores e vereadoras, vai custar um pouco no município, sim. Vai custar um pouco para dar a volta, né? Mas estão fazendo horas ruras, já recuperaram quase a maioria dos bueiros que estão estragados, já recuperaram, Estrela do Oeste, né? Mas é preocupante. E o que lavou as cabeceiras de ponte, que não é bueiro, lavou das pontes também. E as estradas nas baixadas, calçamento. Então, nós vamos ter que ter um pouco de paciência, a população também vai entender, né? Mas estão fazendo o possível e o impossível, o Adelar e a equipe dele também para socorrer esse povo e arrumar essa estrada. Queira Deus que o tempo não pare de chover. Continua chovendo, mas normal, para nós poder dar a volta e consertar a estrada até a safra da soja. Parabenizar os vereadores com a preocupação deles com essa estrada Saltinho, que eu não estou me lembrando qual é o... Eu não conheci por nome Saltinho, conheço por outro nome, certo? Não estou lembrando qual é o pedaço que é, mas a gente conhece toda a estrada do município de Capanema. E deve fazer uma coisa, tem que ser feita, né? Tomara que consiga resolver logo esse problema. Obrigado, senhor presidente. Segue a palavra aberta, mais uma normal, né? Mais um corte, porque está virando uma piada aí essa situação, né? Então vamos colocar essa indicação 91, mas antes da gente colocar, eu estava falando com o Adelar me passou que mais de 200 pontes foram destruídas pela enchente. Então tem algumas ainda que tem alguns reparos, uma estava pronta e houve logo após de novo aquelas enchentes, tem que voltar. Então agradecer pelo trabalho que o povo faz, né? E que tenham essa grandeza de seguir esse trabalho com o vigor e com a vontade que estão fazendo. Presidente, posso colocar uma coisa? Pode. Viu, senhores vereadores, vocês conhecem muito bem a Timbaúva Alta, que liga Timbaúva Alta, município de Capanema, que vai para Barra Sul, que liga com Planalto. Lá metade da estrada é Capanema, metade é Planalto. Na primeira chuva grande deu, o Adelar foi lá, mandou arrumar
Ficou no capricho lá, aquela trecho. O pessoal de Realeza ligaram aqui para agradecer o trabalho. Acredita que aquela chuva desse dia estourou tudo o serviço perdido. Agora, semana, eles foram lá passada, garoando. E fizeram de novo. Acho que puxaram uns 10 carros de cascaio e arrumaram o bueiro de novo. Tem que vir o pessoal da Realeza agora. Não, é Capanema, só liga. Daí o pessoal que vão a São Vicente passa ali. Passa aquele trecho, é Capanema. Estragou, agora eu fui lá hoje cedo, o Delário fez semana passada, fizeram chovendo, por exemplo. Puxaram uns 50 caras de cascaio e botaram o bueiro. Fizeram de novo. Você vê, então, é absurdo, cara. Colocamos, então, em votação a indicação 91 de 2023 do vereador Pibe. Quem tiver favorável, permaneça como está. Ao contrário, levante-se. Agradeço a participação de todos. Encaminho o projeto lido às comissões e declaro encerrada a presente sessão, desejando uma abençoada semana a todas as famílias capanenses. Grande abraço. Uma boa noite a todos.